Edson, antes de você comentar, peguei aqui a classificação dos mundos, segundo o Livro dos Espíritos. Então tem os mundos primitivos, mundos de provas e expiações, os mundos regeneradores e depois os mundos felizes e os celestes. E depois os celestes ou divinos. É isso aí. Lembrando que os celestes, né, normalmente vão ser mundos em que acho que o físico em si, do jeito que nós conhecemos, já não existe mais. Não existe, né? São mais eterizados, vamos assim dizer, né? Mas eu queria fazer uma análise, Cláudio, ainda dentro daquilo que eu estava falando, desse processo do envelhecimento, né? De que quanto mais oportunidades você tem de envelhecer e de com mais tempo viver no planeta encarnado, mais aprendizados você pode ter para o seu espírito, né? E aí, se a gente for parar para pensar, as pessoas, elas olham de forma diferente. Quer dizer, a falta da visão espiritual sobre o tema, a falta da gente se entender como espírito, faz com que, por exemplo, o mais jovem olhe o velho como uma coisa ruim, como uma decrepitude, como algo que, né, está indo para destruição, algo que é ruim, porque só está conseguindo olhar o físico. Né? Não está conseguindo enxergar o que acontece a nível de espírito. E esse conceito está na sociedade como um todo, porque falta essa visão. Isso faz com que, então, as pessoas que estão envelhecendo, elas também se sintam desta forma. Quando, na verdade, deveriam se olhar ao contrário. Elas deveriam olhar, que nem eu fiz uma brincadeira aqui, se eu desencarnasse com meus 30 anos, eu estava comprometido pelas coisas que eu vi, comprometido espiritualmente falando, né? Tá. Hoje eu já tenho condições de me enxergar de uma forma diferente, né? E de poder, através de você ter uns passos, né? Isso, de você ter um olhar diferente sobre as coisas, poder fazer coisas mais positivas. Sim. Tá certo? Então, a gente tem que aprender a olhar, e aí é um convite que eu faço para os ouvintes que estão passando aí dos 50 principalmente, para se olhar desta forma, de uma forma positiva, e não se deixar abater, né, pelas condições físicas ou coisa que valha, porque o espírito é mais do que isso. E aí eu queria fazer um convite para assistir uma palestra que eu tenho, que é sobre o envelhecer. Faço justamente uma reflexão sobre essas coisas, tá? Que eu acho que é importante para... Aliás, eu fiz essa palestra para mim na época, né? Eu vou assistir. Também vou assistir. Agora o Kardec, ele fala o seguinte: o planeta evolui de acordo com a evolução da humanidade. E muita gente pensa o contrário, né? Como o planeta evoluindo primeiro e depois a humanidade acompanhando. E o Kardec mostra justamente o contrário, né? Porque à medida que a gente vai se tornando mais sutil, a nossa energia vai se tornando mais sutil. O Edson falou bem isso. Nós também vamos tendo condições de habitar lugares que a energia seja compatível, né? Então nós falamos lá do dinossauro, né? Então você bem colocou como que a gente ia conviver, como a gente vive hoje, o que a humanidade precisava. Se deparando com um dinossauro, você está vindo para a TV, você dá de cara com o Tiranossauro Rex. Né? Não tem condições. Faminto, né? Não tem condições. Então, a gente vai mudando, e à medida que a gente vai evoluindo, vai mudando. E você sabe que a questão do nosso progresso, em todos os aspectos, né, Cláudio? A gente tem que olhar, você vê como uma família, quando ela progride através do trabalho, né? Então você tem lá indivíduos que ainda não têm o valor do trabalho e outros valores morais, mas se começa a ver essa modificação. Então os indivíduos começam a perceber como é importante o trabalho, o estudo, e você já vai vendo que o progresso material vem junto. E aí a pessoa já começa a melhorar de vida, né? Às vezes mora numa comunidade, pode morar num bairro um pouco melhor, a pessoa vai progredindo. Isso a gente falando num aspecto raso aqui da questão material. E é a lei, é assim em todas as instâncias. Então, se a gente evolui, evidentemente o nosso ambiente melhora, né? Evolui também. E aí, Regina? É a lei da atração, né? Então, assim, normalmente acontece até em relacionamentos de namorados, né?
Então, de repente, um está fazendo uma faculdade e o outro ou está desempregado, acontece alguma coisa, e o outro também ele quer estar naquele mesmo patamar, né? É importante. Um puxa o outro, né? Puxa o outro. Não, vamos estudar, vamos fazer tal coisa, fazer um curso. Então, vai atraindo, É a lei da sociedade. Vai atraindo. Agora, o contrário também, né? Também. Porque tem um caso em família que a mulher foi fazer faculdade, depois se tornou advogada e o namorado não queria estudar. Então, aí acabou o relacionamento. Perde a afinidade. Porque ele não acompanhou. Tem o contrário também. Muito comum isso, viu, Cláudio? Bastante comum, né? Bastante comum. E aí, Edson? Então, eu queria só dizer para a Elaine que eu acho que eu vi um Tiranossauro Rex hoje, viu? No trânsito. Hoje tá tudo mudou, né? Na Vila Galvão. Do jeito que o cara tá dirigindo, parecia um dinossauro mesmo. Então, ainda tem. Interessante quando a gente fala aqui da escala dos mundos, né? Nós vivemos hoje, né? A Terra hoje é um planeta de provas e expiações, porque a gente ainda está nesse grau onde os espíritos um pouquinho mais evoluídos convivem com esses outros ainda mais atrasados. Então, o nosso planeta hoje comporta essas classes todas de espíritos, né? Por isso que a gente vê homicídios odiosos, horrorosos, mas a gente vê Gandhi, a gente vê, né, espíritos evoluídos no mesmo planeta. Só que isso está mudando, né? Quando a gente fala da transição planetária que vem acontecendo para um planeta de regeneração, esses espíritos já não vão conviver mais dessa forma, né? Então, é esse o processo que a gente está mudando. Eu queria até fazer uma observação que é assim, até depois para falar um pouco sobre o que você está colocando, Cláudio. Nós temos que entender que a gente está nesse processo, né? E, por exemplo, quantos de nós, como espíritos, já tivemos condições, por exemplo, de dirigir um automóvel antes, numa vida anterior? Pararam para pensar sobre isso? Não? Então, hoje você tem um pessoal que não tem condições de dirigir, porque nem tem condições de ter carro. Então eles não sabem como é, o que é a responsabilidade de dirigir, de você obedecer leis, de você isso, você aquilo, tá certo? E nós temos, aquele que tem condições de ter um carro, por exemplo, de sair dirigindo, está tendo oportunidades de ter aprendizados que outros não tiveram. E aí você pega para olhar, eu estou fazendo uma analogia só, tá certo? Mas aí você pega para olhar o trânsito no Brasil e você pega para olhar o trânsito em países mais evoluídos, onde há obediência às leis, onde as pessoas são mais solidárias, são mais ordeiras. Não uma diferença tão grande. Eu até brinquei aqui, né, dizendo que tinha um Tiranossauro Rex no trânsito, né? Em outros países você vê que as pessoas já realmente entenderam a responsabilidade que é você dirigir, porque você está dirigindo um troço ali que é uma arma, né? Entender a responsabilidade que é isso e fazem de forma ordeira. Aqui a gente ainda está num processo, né, de aprendizado disso. Então vocês percebem que é um processo de evolução que ele é realmente gradual, né? Então quando nós desencarnarmos, nós que dirigimos, por exemplo, vamos poder dizer, olha, eu sou um espírito que agora eu já estou habilitado, posso até dirigir um Airbus lá, tá? Um Aeróbus, sei lá o que se vale, né? Aconteceu isso agora comigo na Uber, que foi uma mulher que me trouxe também, e daí ninguém deixava ela passar, né? Eu falei, nossa, e ela pedindo para homens, né? Assim, não teve aquele gesto de cavalheiro, né? Que a gente estava acostumado. Eu falei, nossa, faltam passar por cima do seu carro. Então tá meio complicado nesse sentido, né? Ó, a gente tem um WhatsApp aí direto da Inglaterra, Londres, a Silena, solta aí. Cadê? Ela vai falar inglês? Será? Bom dia, amigos da Rádio Boa Nova, colegas que estão aí hoje. Um beijo para todo mundo, pro pessoal da técnica, as meninas do telefone. Bom, eu gostaria de dizer que é muito importante que cada um faça aquilo que tem que ser feito, mesmo que possa ser substituído por outra pessoa. Cada um colabora com o que pode. Eu, por exemplo, faço faxina, eu moro aqui em Londres, fiz universidade em São Paulo, sou contadora por formação,
Mas vim para cá e devido às condições em que eu vim para cá, foi mais adequado eu trabalhar com faxina. E eu faço isso com muito amor. E levo amor e cura em todos os lugares que eu trabalho. Ali eu arrumo, eu ordeno, eu converso com as pessoas e eu me sinto feliz. Claro que em breve eu quero trabalhar na minha área, mas eu acredito que é muito importante que eu faça aquilo que eu tenho que fazer da melhor forma possível. Um beijo para vocês, muita luz. Que legal aí o depoimento da Silene direto de Londres. Bacana, hein, Regina? Sim, muito bacana. Muito bacana, né? Tá vivendo em outro país, lutando ali para conseguir os seus direitos, que não é fácil, né? Em outro país, né? Você manter a sua profissão, né? E é uma coragem, né? É uma coragem. Eu admiro muito isso, essa coragem, né? Verdade. Muito bacana isso. E você vê, eu acho interessante no depoimento dela que ela coloca que o fato dela estar fazendo faxina, que é uma coisa que todo mundo olha aí com... Todo mundo não, mas as pessoas que se sentem um pouco mais privilegiadas, né? Olha, menospreza, né? Menospreza e tal, e ela está feliz. Dentro da simplicidade dela, eu acho que ela está mais feliz sendo faxineira lá em Londres do que, desculpa, Helene, sendo advogada aqui, né, Helene? Ela é contadora. É, contadora, né? Então, desculpa. Então, acho que ela está mais feliz. Coloca a minha classe ela está mais feliz, então. Ela está mais feliz. Deixa o advogado. Deixa a gente de lado, porque a gente tem muitos problemas. Eu já comentei num programa anterior, né, que uma vez eu fui visitar um cliente e eu entrei, eles me colocaram na sala de reunião, e aí entrou uma senhorinha limpando e cantando, e sabe essas, cantando, não, eu cumprimentei ela me cumprimentou, e cantando. Aí entrou a pessoa que eu fui visitar, viu ela lá e chamou ela lá, não vou falar o nome, falou, por favor, né? Aí ela, aí ele fez um comentário assim, gente indelicada, não? Fica aqui, não sabe que a gente vai ter, ainda fica cantando, não sei como é que consegue. Olha, a felicidade incomoda, né, gente? É verdade. É a pureza, isso aí, né? É verdade, a felicidade incomoda, então, né? veja, na condição de estar superior, ficou indignado, primeiro que a pessoa inferior estava ali e ainda cantando. Quer dizer, uma pessoa não pode, né? Sim. O fato dela ter uma atividade que é considerada aí inferior, né? A pessoa não pode ser feliz, quando na verdade é o contrário, né? Quanto menos necessidades você criar para você, mais condições de ser satisfeito, né? De estar feliz você vai ter, na simplicidade e tal das coisas, né? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a olhar também, né? Sabe, se você me permitir fazer um complementinho, a Silene, né? Falar para a Silene. A Silene falou uma coisa muito importante, né? E a gente tem falado isso aqui. Não importa o que você faça, não importa o que você esteja fazendo, você tem que fazer bem feito, né? Tudo que chega para nós tem alguma razão, né? Para algum motivo. Geralmente está ligado aí ao nosso progresso, à nossa evolução. Então a gente tem que fazer o melhor, sempre fazer o melhor, né? Se a gente não está ainda ocupando o cargo que a gente almeja, mas naquele cargo que a gente está, a gente tem que fazer o melhor. Quando a gente está dirigindo um carro, põe um carro na rua, a gente tem que dirigir o melhor possível. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que sempre pensar em fazer o melhor, o máximo que eu posso entregar para aquela tarefa, né?